Olá, aqui é o professor Felipe Guelph, professor de literatura, e venho comentar com vocês hoje mais uma obra que cai no vestibular, e a obra em questão é O Rei da Vela, do nosso escritor Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, como a gente bem sabe, é um escritor do modernismo. Cai também Mário de Andrade nesse vestibular, que é outro escritor modernista, mas não confundam os autores, tá? Por mais que ele tenham os mesmos sobrenomes, eles não possuem parentesco. Então, O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, vai ser uma obra que é composta para ser um teatro. Isso significa que a obra não tem uma narrativa prosaica, não é um romance narrativo. O teatro ele é feito especificamente para nós, enquanto leitores, imaginarmos toda a ação ocorrendo em cima de um palco. Então não será um texto corrido, um texto em prosa, será um texto teatral com rubricas. Você tem que lembrar o que é rubrica no texto teatral. Vai ser o nome do personagem antes da fala, vai ser uma pequena narrativa entre parênteses, só mostrando o que o ator tem que fazer lá em cima do palco. Então, por exemplo, uma rubrica vai dizer basicamente: João ergueu o braço para chamar o táxi. Veja que não há uma narrativa nisso, há apenas uma marcação para o ator saber o que ele tem que fazer em cima do palco. E o ator vai lá imaginar no palco, erguendo a mão e chamando um táxi. Isso vai ser a rubrica. Existem também as rubricas que não são para os atores, mas as rubricas que são para os diretores ou para todo mundo que compõe a equipe técnica do teatro. Como, por exemplo, no começo de um ato teremos Abrem-se as cortinas. Essa escrita, essa rubrica Abrem-se as cortinas, não é lida por ninguém lá no palco, não é lida por nenhum narrador, é simplesmente uma marcação para o diretor saber o momento de iniciar o ato. E aí, de fato, ele abre as cortinas. Como a gente está tratando de um teatro, você tem que lembrar que o teatro não é dividido em capítulos, só o romance é dividido em capítulos. O teatro ele é dividido em atos. Então nós teremos aqui 3 atos em O Rei da Vela. Um ato de apresentação, um ato de clímax e desenvolvimento e um ato de desfecho dessa história. Então no primeiro ato a gente vai acompanhar um escritório de empréstimo de dinheiro com juros abusivos, o que a gente chama popularmente de agiotagem. Então os nossos personagens principais serão 2 agiotas, o Abelardo I e o Abelardo II. Eles, nesse escritório de empréstimo de dinheiro, tratam os credores como se fossem animais. Inclusive o Abelardo II, ele vai tratar como se fossem animais em uma jaula, esses credores. O Abelardo II, ele se veste de domador de leão para tratar do povo que precisa desse dinheiro. Já o Abelardo I, ele recebe sua noiva nesse primeiro momento e a gente conhece todos esses personagens se relacionando apenas por interesse. Então todas as relações desse teatro do Rei da Vela são relações pautadas por interesses pessoais. Fecham-se as cortinas, abrem-se as cortinas para o segundo ato e nós temos no segundo ato um outro cenário. Não é mais o escritório de empréstimo de dinheiro, é um cenário de uma ilha paradisíaca. Essa ilha paradisíaca é um presente que o Abelardo I dá para sua noiva. E nessa ilha acontecem algumas coisas peculiares, como por exemplo a liberdade sexual de todos os personagens. Personagens que tinham relacionamentos fixos, agora não tem mais. Esses personagens vão se relacionar entre eles, entre vários outros personagens, não mantendo mais uma relação fixa. É um momento de liberdade, essas férias dentro dessa ilha. Acontece que na ilha haverá uma discussão e o Abelardo I sofrerá um golpe financeiro que vai ser muito influente ao longo de toda a narrativa. Mas aí fecha-se as cortinas e encerramos o segundo ato. Quando abrem-se as cortinas e estamos de frente para o terceiro ato, estamos novamente no escritório de empréstimo de dinheiro dos sócios Abelardo e Abelardo. E o Abelardo I, após ter sofrido esse golpe, ele está com uma arma na mão logo no início do terceiro ato, anunciando para a plateia que ele vai cometer suicídio, anunciando que esse vai ser o fim do teatro. E aqui nós temos uma particularidade específica do modernismo no teatro, porque nós temos um personagem quebrando a quarta parede. Ele está falando diretamente com o público, ele está falando com a plateia e ele está anunciando que cometerá suicídio. Nesse momento as cortinas se fecham, não porque é o encerramento do ato, mas porque a gente ouve tiros, ouve barulho de tiros e ouve alguns gritos de apavoro. Isso significa que o Abelardo I ele está de fato cometendo esse suicídio. Quando as cortinas se abrem, o Abelardo I está estendido ao chão, entra o Abelardo II em cena e aí ele vai se declarar o herdeiro do escritório
de empréstimo de dinheiro e ele vai se declarar também herdeiro do relacionamento do Abelardo I, ou seja, ele está automaticamente como noivo daquela que era noiva do Abelardo I. Isso vai representar essa transição de posses e essa crítica extrema ao capitalismo que o Oswald de Andrade prometia e cumpria muito bem em suas críticas dentre as suas obras literárias.